Bom, olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Bárbara Oliveira, sou biomédica esteta, tenho formação também em parte de análises clínicas e terminei uma pós em perfusão, que é a parte cardíaca também, que é bem interessante. E hoje eu vim falar um pouquinho mais para vocês da área que eu amo atuar, que é a parte da estética. E nós estamos com bastante novidades também na área estética, principalmente, que é o tema que eu vim trazer para vocês, que é a intradermoterapia pressurizada, um método novo, que muita gente começou a usar agora, uma técnica inovadora, e bem legal também de estar praticando e estar implementando nas clínicas também estéticas hoje em dia. Então, gente, a intradermoterapia, todo mundo conhece muito da convencional, né? Que é a com agulha, que nós utilizamos mesclas prontas ou ampolas que nós compramos à parte e montamos mesclas. Atualmente, há um tempinho para cá, veio a intradermoterapia pressurizada e o conceito em si de intradermoterapia continua-se o mesmo, tá bom? Qual que é esse conceito? Poucas vezes e no local correto. Esse é o conceito da intradermoterapia. Então, nós temos que aplicar pouca quantidade, tá? Em poucas sessões, porque até 10 sessões não são tantas sessões para se tratar um paciente. É um plano de tratamento, se vocês forem parar para pensar, até curto. E o local, que é o principal, é a palavra-chave desse tratamento. Tem que ser uma indicação correta para um local correto. Se nós utilizarmos esse conceito, os nossos resultados vão ser muito bons. Então, aqui a gente tem um pouquinho falando sobre a história da intradermoterapia, né? Intradermoterapia ou mesoterapia, tá, pessoal? Começou, na verdade, lá atrás, um conceito com o nome de mesoterapia. Porém, atualmente nós chamamos de intradermoterapia. Qual que é a diferença? Nenhuma, tá? O conceito da técnica é o mesmo, não muda. Então, aqui em 1952, um médico foi tratar a dor de um paciente e acabou observando que o local que ele aplicou essa injeção, o paciente obteve uma melhora não esperada. Então, ele foi tratar uma doença auditiva e conseguiu que esse paciente retornasse a escutar melhor. Pequenos ruídos, tá, pessoal? O paciente, ele era surdo, porém ele começou a ouvir pequenos ruídos, então foi uma grande descoberta. Esse médico começou a publicar depois uma revista médica sobre a mesoterapia. Então, como tudo, ele começa numa área médica e depois passa para um conceito estético que nós utilizamos no dia a dia. Então, em 1964, foi fundada a Sociedade Francesa de Mesoterapia e em 1976 foi resumida como essa técnica que eu disse para vocês. Esse médico Pistor, ele que iniciou essa técnica e onde ele disse que esse conceito de pouco, algumas vezes, no local correto, é o que obtemos o melhor resultado para esse paciente. Bom, chegamos a um ponto bem legal, que eu gosto muito. A intradermoterapia, ela é uma área muito vasta. Ela trata várias disfunções estéticas, né, bem legais. Então, desde o facial, o corporal e o capilar, tá bom? Hoje nós vamos dar ênfase aqui no corporal, tá? Desde celulite a gordura localizada, porém, vocês já podem grifar aí no caderno que também podemos fazer no facial e no capilar, tá? Então, indicações. Com a intradermoterapia pressurizada. Fibroedema geloide, tá? Estrias a gente consegue fazer também. Revitalização facial. Alopécia a gente consegue tratar. Gordura localizada. Flacidez. Redução de gordura submetoniana. O que é isso? Papada, tá? É bem legal também de se tratar, bem eficaz. E nós tratamos também, utilizamos também essa técnica, na verdade, para fazer conceitos de volumização, tá? Não é
preencher, tá? Não estou falando de preenchedores. Estou falando somente de volumização, de dar um estímulo melhor de colágeno, de dar um estímulo melhor de hidratação para aquele local. Contraindicações, pessoal. A contraindicação é aquele de sempre. Quem trabalha na área estética já sabe. Então, quem não pode fazer? Gestante, lactante. Por que lactante não pode estar fazendo esse tratamento? Gente, ali ela está amamentando. Então, tudo que nós injetarmos nessa pessoa vai refletir também no leite. Então, por isso que lactante é contraindicado, tá? Eu geralmente peço para minhas pacientes aguardarem um período de 3 meses após a amamentação ou 6 meses, dependendo do paciente, para ele poder ir na clínica e iniciar um tratamento, tá bom? Mas isso vai de cada profissional. Doença cardíaca, diabetes descompensada, hipertensão, pacientes com baixa de imunidade. Por que, gente, pacientes com baixa de imunidade? Isso é bem interessante. Querendo ou não, a intradermoterapia pressurizada, nós injetamos por um buraquinho pequenininho. Por mais que seja pressão, ele acaba fazendo uma lesão naquele tecido, pelo método que é injetado. Então, ali, se a pessoa tiver uma baixa imunidade, pode ocorrer de uma pequena infecção local, um risco maior, entendeu? Então, por isso e demais coisas, nós não fazemos, tá? Alterações hormonais. Eu falo muito aqui na clínica e falo muito para minhas alunas o seguinte: nós temos também que saber entender um pouquinho de exame de sangue, entender o conceito fisiológico da pessoa, para podermos podemos auxiliá-la e nos auxiliarmos a escolher uma melhor técnica. Então, principalmente alteração hormonal, eu falo para mulheres, gordurinha localizada, quem toma anticoncepcional. Quem toma anticoncepcional, ali a gente tem uma afinidade maior do medicamento por gordura. Então, a gente precisa entender desse ciclo para poder indicar a parte de emagrecimento. Lesões locais, também não podemos fazer. Hipersensibilidade a algum composto da mescla. Então, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, mas uma boa avaliação. Nós precisamos fazer uma boa avaliação para esse paciente, para ver se ele tem alergia a algum composto, porque as mesclas, tanto as mesclas prontas, tá? Aquelas ampolinhas que vêm pronta, ou quando a gente vai montar mescla, nós temos que saber se esse paciente ele tem alergia a algum composto. Por exemplo, alergia a frutos do mar. Nós temos a L-carnitina, que também vem ali um derivado de frutos do mar. Então, essas coisinhas nós temos que entender um pouquinho também. Anemia, né, também não pode. E herpes ativa. Tem pessoas que fazem. Eu prefiro fazer a profilaxia, pedir para esse paciente ir para casa, a hora que melhorar, voltar. Por quê? A herpes ativa também não passa nada além do que uma baixa de imunidade. Então, eu peço para esse paciente voltar para o tratamento dele ter uma maior eficácia, né? A gente conseguir um resultado melhor para esse paciente. Isso é uma coisa que me perguntam muito. É uma dúvida muito frequente com meus alunos por conta desse tratamento. Será que dói menos que agulha? Será que é tão eficaz quanto? Pessoal, é eficaz sim, tá? Dor. Gente, é um tratamento sem agulhas, porém ele tem a pressão. Com a pressão, nós vamos gerar um edema. Dói um pouquinho no local, porque entra por método de pressurização. Então, uma pressão que nós fazemos para entrar aquele produto na pele. Então, incômodo, leve incômodo sim. Pode ficar hematoma, tá? Pode ficar bem roxinho, dependendo da pressão que vocês utilizam da caneta, pode ficar bem roxinho a região, tá? Principalmente facial, por isso que nós temos que tomar muito cuidado na hora que vamos fazer uma aplicação facial. Podemos ter também
alergia a algum composto da mescla. Como que nós vamos saber que deu alergia ao composto da mescla? Pode ficar irritado, pode formar um pequeno nódulo, pode dar um edema. Então, assim, nós temos que avaliar esse paciente, estar sempre conversando com ele, ver se está tudo bem, ver se reagiu tudo bem, principalmente na primeira sessão. Eu sempre peço, na clínica onde eu trabalho, para as meninas da recepção verem se meus pacientes se sentiram bem na primeira sessão, tá? Hiperpigmentação. Hiperpigmentação também é uma parte bem legal. Nós temos que entender muito bem por quê. Nós temos que deixar nosso paciente ciente que depois de fazer qualquer procedimento estético invasivos, a pressurizada também ela é invasiva. Ela está entrando de fora para dentro, tá? Minimamente invasivo, gente, mas entra por uma pressão. E ali, se essa pessoa ficar roxinha e ela tomar sol, nós podemos ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Então, pode ficar manchado. E manchinhas é bem complicado pra gente depois, né? Então, assim, pedir para o paciente tomar bastante cuidado em relação ao sol, tá? Principalmente se ficar roxo. Nós temos algumas reações adversas raras. O que é isso? Alguns pacientes sentem, nem todos, tá? Então, alguns pacientes, eles sentem náusea. Alguns pacientes, como nós fazemos a aplicação, sentem o gosto do medicamento. Ah, tô sentindo um gostinho de medicamento na boca. Isso é normal? É normal, tá? Tontura, vômito, diarreia. E assim, raramente, isso aqui, que é a parte do último que vocês estão vendo, necrose. Necrose só ocorre com produtos inadequados no local inadequado, técnica inadequada e também, às vezes, por uma má asepsia local, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Mas a pressurizada parece tão bobinha, né, gente? Não tem agulha, não precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado, sim. Como que ela entra na pele? Ela não faz um leve pontinho? Ela não entra por algum lugar? Então, ali também nós podemos acarrear outras coisas. Podemos levar bactéria para essa pele. Podemos entrar com essa bactéria. Então, tem que ser um local com bastante asepsia, tem que estar bem higienizado para podermos fazer essa aplicação, tá bom? Então, aqui nós temos a camada da pele, tá? É bem legal, é bem interessante, porque a nossa caneta, essa que eu tô hoje aqui, é a da Smart GR, é a XR, tá? E que é essa caneta aqui? Ela tem níveis de pressão. Então, nós temos o volume, que é a parte superior, a parte primeirinha, onde a gente encaixa a seringuinha. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E aqui nessa parte superior, nós sempre fazemos o volume, tá? Essa parte daqui. E a parte de baixo, nós temos a parte de pressão. Então, aqui vocês vão notar que a gente tem número de 0, 1, 2 e 3. O que é isso? Pressões. Como que nós vamos saber para o que a gente vai utilizar? Precisam estudar bastante, precisam fazer um curso, precisam se especializar, tá? Praticar é bem fácil, mas nós precisamos ser especialistas naquilo que nós fazemos, tá bom? Então, assim, na convencional, nós podemos aplicar tanto na epiderme, quanto na derme, quanto na hipoderme. Quando nós vamos fazer uma aplicação para gordura localizada, que tecido que nós queremos atingir? Hipoderme. Quando nós queremos fazer um rejuvenescimento na pele, tratar uma estria, tratar um tecido flácido, o que nós precisamos? Nós precisamos que a derme dessa pessoa seja uma derme bem irrigada, seja uma derme com bastante nutrição, para que a epiderme dela seja o reflexo disso. Por quê? A epiderme, gente, ela depende da derme para estar hidratada e nutrida. Então, o que nós temos que pedir para os nossos pacientes também? É uma coisa muito importante. Pedir para o paciente se alimentar bem, pedir para o paciente tomar bastante água,
pedir para o paciente fazer atividade física. Então, não é porque nós estamos tratando estética que nós não precisamos dessas outras coisas. Nós precisamos sim de uma boa nutrição, nós precisamos sim de uma atividade física. Tanto que nós temos que complementar as áreas um dos outros. Se é um esteticista, o esteticista tem que trabalhar em conjunto. Nós precisamos de um esteticista, nós precisamos de uma nutricionista, nós precisamos de um físio, nós precisamos de um médico. Nós trabalhamos em parcerias. Por quê? Um paciente que chega para você falando que quer tratar essa epiderme, está sem vida, desvitalizada, nós podemos entrar sim com tratamentos estéticos para melhorar aquela região. Porém, o paciente ele tem uma alimentação ruim, ele não toma água, ele não faz atividade. O que nós vamos falar para ele? O seu tratamento será potencializado se nós conseguirmos melhorar sua nutrição. O que a gente faz? Encaminha para o nutricionista. Olha, nós precisamos tratar ali uma atividade física. Você não gosta de correr? Você não gosta de ir para academia? O que você gosta de fazer? Nós podemos ter parceria aí com um profissional da parte de educação física para podermos nos auxiliar. Então, assim, gente, o tecido como um todo é igual nossa equipe. Nós precisamos uns dos outros. E a mesma coisa aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte, quando nós formos tratar uma hipoderme, vocês viram que a gente precisa passar pela camada da epiderme e da derme? Então, na pressurizada, eu passo pelas 3 camadas, tá? O dispositivo, ele entra por pressão. Então, eu passo pela epiderme, passo pela derme, e se eu for tratar uma gordura, eu vou conseguir chegar na hipoderme. Por exemplo, nós vamos fazer só uma hidratação, então nós conseguimos jogar esse produto para derme. Não, Bárbara, eu quero fazer só superficial. Então, você consegue ajustar uma pressão para deixar esse produto só na epiderme. Bom, gente, aqui eu trouxe um artigo para vocês. Gosto muito de ler os artigos científicos. Recomendo vocês também a procurar bastante literatura para vocês se inteirarem, para vocês saberem um pouco mais do tema, principalmente. E esse aqui eu só estou falando um pouco, principalmente, de como iniciou. Da onde que iniciou? A gente fala pressurizado, o que remete à cabeça de vocês? Eu falo aqui, o pessoal já remete ao quê? Vacinação. Vocês lembram antigamente, quando a vacina também era feita por um método pressurizado? Então aqui ele fala sobre essas aplicações, que nós tínhamos aplicações de vacinas, que nós temos métodos também de aplicações de hormônios, nós temos métodos hoje em dia também de aplicação de insulina, tudo sobre a parte de pressão. Principalmente insulina, porque, gente, quem precisa desse medicamento, ele não faz esse uso uma vez por mês, ele faz todo dia. Então, ali a gente consegue causar uma injúria menor, ou até mesmo pessoas que têm medo de agulha. Nós conseguimos proporcionar a essas pessoas um método com menos dor. Como que é isso? Então, pessoas que eles têm medo de agulha, pavor. Então, se você chegar com um método desse novo, olha, não tem agulha, nós conseguimos fazer o mesmo resultado, a pessoa vai adorar. E ela se sente mais confortável em estar fazendo esse tipo de método. Então, é basicamente sobre essa metodologia de aplicação. Nós temos um artigo também super legal, bem recente esse artigo, falando sobre a intradermoterapia pressurizada na parte estética. É uma das coisas que eu super indico vocês grifarem, escreverem aí o nome de artigo, ler esse artigo, que ele é muito bom, muito recomendado por outros profissionais aí da área, com grandes nomes, que é muito interessante de se ler. Por quê? Ele está falando sobre a técnica e comprovando a eficácia dessa técnica. Que sim, essa técnica a gente consegue obter resultados sim, tá bom? Então ali ele está falando que é um método, uma técnica eficaz, porém é um método que gera bastante edema, tá? Pode ficar roxinho sim. Bom,
Então, aí gera sempre aquela dúvida, né? A agulha é melhor? A pressurizada é melhor? Qual que é a melhor? Pessoal, falando um pouquinho assim do meu dia a dia, eu faço a convencional, uso bastante a convencional, porém os meus pacientes chegaram em mim e começaram a me perguntar: Bárbara, você viu aquele método novo que não tem agulha? Eu gostaria de fazer esse. Então, assim, tem pacientes meus que têm pavor de agulha. E nós precisamos recorrer a outros métodos não tão eficazes por conta de medo de agulha. Então, assim, essa técnica super dá resultado. Então, assim, é muito boa. Porém, o profissional tem que saber utilizar da maneira correta. Então, principalmente o que eu falo para vocês é em questão de ativos, que nós vamos falar um pouquinho mais ali na frente. Porém, a técnica em si, tranquila, é ótima. Qual que é a diferença? Ali, a diferença com agulha, que nós temos no método convencional, é que nós entramos e depositamos o produto num local correto ou específico. Então, nós queremos atingir a hipoderme, nós entramos e atingimos a hipoderme, somente a hipoderme. Nós geramos esse encapsulamento, jogamos produtos em bolinhas ou em bols, tá? Essa é a diferença. Sem agulhas, não dá. Então, ali a gente atinge epiderme, derme, aí nós vamos chegar na hipoderme. Ela atinge todas aquelas camadas, tá? Até chegar na finalidade que nós queremos, a específica. E ele tem um raio maior. Olha ali, se vocês conseguirem notarem a diferença. Um ficou uma bolinha encapsuladinha. Já a pressurizada, ela teve um raio maior, você dissipou melhor. Então, ali ela entra em contato, um contato maior e mais, como que eu posso dizer para vocês? Uma gama maior, um raio maior, e ela se dissipa melhor. Porém, aí depende da pressão e do local onde vocês vão estar utilizando, tá? Bom, como que funciona a intradermoterapia pressurizada? Aqui, nesse mecanismo, nesse equipamento, nós temos uma tecnologia de propulsão. O que é isso? É uma mola, gente. Ela é comprimida e quando vocês acionam, ela é disparada. Então, ela aperta e expande. Diminui, expande. Tá, e a questão da pressão? Gente, quanto menos, mais força. Então, ali ela vai trabalhar nesse quesito as velocidades ou as profundidades, né? Então, uma energia mecânica através de uma mola que nós utilizamos no equipamento. É um equipamento que proporciona um orifício de 0,15 milímetros. Então, é um pequeno furinho de diâmetro na hora da entrada. E a gente consegue administrar esses medicamentos no tecido, tá bom? Somente com essa proporção. Bom, aqui nós temos 3 marcas de canetas que nós temos hoje no mercado. Muito boas, eu gosto bastante. Eu falei para vocês, a que eu tenho hoje é da Smart. Porém, a Confortin está aí no mercado há um tempinho, tanto que foi uma das primeiras a ser lançadas, né? Qual que é a diferença delas? A primeira, que é a Smart GR, nós conseguimos controlar a quantidade que nós vamos estar injetando, porém não a profundidade, tá bom? Então, e ela também consegue ser trocada, essa partezinha da seringa, e nós conseguimos trocar por uma seringuinha de 0,3, tá? 0,3 ml. A Smart GR-XS, ela só aceita a seringuinha de 0,5, tá bom? A Confortin, ela também é um mecanismo que só muda a parte de volume, tá? A volumização a gente consegue alterar, porém a profundidade ela não se altera. E a Smart XR da Smart é bem legal porque nós temos aqui profundidade, que nós conseguimos alterar, e a quantidade, tá? 0,5 ml nós conseguimos injetar.
até 0,5 por ponto, tá? Não que ela também não injete pequenas porções, ela injeta sim. Então, assim, todas elas conseguem dosar a quantidade que vocês quiserem, é só a gente conseguir programá-las. Componentes e acessórios. Aquela ali, a primeira seringuinha que vocês estão vendo, a de 0,3 ml, a Smart GR, né, que é aquela primeira caneta que eu mostrei para vocês, ela consegue se adaptar, então pode encaixar tanto aquela ali quanto essa de 0,5 que vocês estão vendo, tá? Na parte da Smart XR, nós conseguimos somente a de 0,5, tá bom? E esses adaptadorzinhos que vocês estão vendo aí na lateral servem justamente para impedir tanta pressão. Eu vi bastante dentistas utilizando isso daí para anestesiar tanto o infra quanto a parte do céu da boca, tá? Bom, como que nós encaixamos para aspirar esse produto do tubinho? Eu trouxe aqui um frasquinho para vocês. Frasquinho que vocês quiserem, gente. Vocês podem comprar pronto. Esteticista pode estar fazendo essa técnica, tá? Eu acabei esquecendo de dizer. Então, tanto o esteticista, quanto o biomédico, quanto o farmacêutico, quanto uma dermato, quanto o fisioterapeuta também. E aí só tem que ver a legislação, o que a gente pode estar fazendo. O dentista, ele pode estar fazendo mais a parte de facial. Então, assim, como nós podemos encaixar esse adaptador no frasco? Nós temos dois métodos para fazer. Pode comprar o frasquinho pronto, desse jeitinho, tá? Já vem com toda a misturinha dentro, só utilizar. E aí a gente vai utilizar esse adaptadorzinho aqui. Encaixa na parte superior e ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Como nós vamos aspirar? Pega a seringuinha, encaixou, e aí você vai aspirar. Prontinho. Desencaixa, encaixa na sua pressurizada, tá bom? Aqui mais uma fotinha para vocês do encaixe. Então, ali uma seringuinha de 0,3 e aqui uma seringuinha de 0,6. Apresentação dos tubos, gente, é o que eu citei um pouquinho para vocês aqui. Nós temos tubinhos, ampolas, né, de produtos já prontos, que vocês vão ver. Nós temos diversas marcas aí no mercado que já tem o produtinho pronto. Porém, gente, um aviso. Procurem produtos específicos para a intradermoterapia pressurizada, tá? Não saiam aplicando produtos que não são específicos para essa técnica. Então, busquem, nós temos diversas marcas no mercado que já tem prontinha, justamente para pressurizada, e são ótimos os ativos. E nós temos também a parte da ampola, tá? A ampola já temos que fazer pedido aí, então, um biomédico, um farmacêutico, um enfermeiro, para fazer o pedido desses produtos em laboratórios manipulados. Faço a mesclinha normal, tá? Vai fazer uma gordura. Seleciona os produtos que vocês utilizam para gordura. Uma L-carnitina, uma L-ornitina. Mistura, faz aquela misturinha e faz a aplicação local, tá bom? Cafeína, eles são super bem-vindos. E aí chegamos num ponto crítico. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam muito bem, que é o quê? Que ativos nós não podemos utilizar. Principalmente, gente, ativos que não são estéreis. Porque nós temos no mercado vários ativos que não são estéreis. Nós temos que utilizar esse ativo com finalidade de intradermoterapia pressurizada. Para isso. Ou para uma intradermoterapia convencional na parte de ampola, que você monte, mas que ele venha em frasco estéreo, tá bom? Ativos com fragrância, ativos que não são injetáveis, também não pode ser utilizado, tá, pessoal?
Cuidem muito nisso, porque isso aqui reflete muito no trabalho de vocês, para vocês não terem uma intercorrência futura, tá? São pontos chaves para que vocês diminuam esse risco. E ativos também que causam necrose. Quais ativos que causam necrose que vocês lembram aí? Temos ativos aí que nós utilizamos na intradermoterapia convencional, que nós não podemos utilizar na intradermoterapia pressurizada. Por quê? Porque são ativos que são camado dependente. Quais são esses ativos camados dependente? Esse ativo é desoxicolato de sódio, tá? Lipossoma de girassol, lipossoma de desoxicólito, óleo de girassol lipossomado e desoxicólico. Por quê? Eles são ativos, igual eu disse para vocês, camada dependente. Eles podem sim gerar uma necrose se forem mal aplicados, tá? Ou aplicado no plano errado. Então, assim, se você aplicar um ativo desse numa epiderme, você pode causar uma necrose. Se você aplicar um ativo desse no músculo, você pode estar causando uma necrose. Então, tomem bastante cuidado com o que vocês estão aplicando. Leiam o rótulo dos produtinhos de vocês. É muito importante. E eu peço para vocês que vocês comecem a estudar fórmulas também. Até mesmo esteticista. Ah, mas o esteticista ele compra o frasco pronto. Sim, ele compra o frasco pronto, mas ele também tem que entender de fórmula. Igual nós também precisamos entender de fórmulas. Nós precisamos saber o que cada composto causa, o que é a finalidade de cada composto, para que serve cada um. É de suma importância vocês entenderem isso também, tá? Então, grifa aí, faz um círculo e comecem a ler um pouquinho mais também sobre guias de formulações e substâncias que nós utilizamos na intradermoterapia. Bom, esse tema aqui, todo mundo já tá de cor salteada, já sabem, né? Na intradermoterapia, nós precisamos utilizar luva. Por quê? Porque sangra, tá? Tem pontinho que sangra sim. Normal, porque você fez um furinho naquela pele. Então, pode sangrar. Touca, tá? Por que touca? Gente, cabelo. Nós precisamos ter um aspecto de higiene perfeito na parte da estética. Então, nós precisamos sim utilizar touca, utilizar o jaleco, utilizar a máscara. E hoje em dia também, por conta da epidemia, eles estão pedindo aquela parte de um plástico frontal, né, que dentista utilizava. Nós também utilizamos aqui na clínica, em cima de todos esses equipamentos, tá bom? Bom, avaliação. Precisa fazer uma boa avaliação? Sim, gente. Não é porque a intradermoterapia é pressurizada que nós não precisamos fazer uma avaliação. Precisamos sim fazer uma avaliação e muito bem feita desse paciente. No corporal, gente, que é o nosso foco hoje, temos que ser impecáveis na parte de avaliação corporal, tá? Como? Perguntando, gente, histórico clínico desse paciente, se ele já teve algum tipo de alergia, quantos quilos ele está pesando, tirar toda a parte de fita, então assim, medição do corpo, entendeu? Fazer o IMC desse paciente, fazer um percentual de gordura, fazer uma avaliação bem feita, tá? Eu falo isso porque lá na frente vai influenciar muito a você mostrar o resultado para o seu cliente. Então, aqui eu coloquei também mais outra coisa de suma importância, um termo de responsabilidade, tá? Esse paciente, ele tem que estar ciente da avaliação que você fez. Ele tem que assinar essa avaliação. E ali também, gente, estipular o plano de tratamento desse paciente, avaliá-lo e dar ciência nesse plano de tratamento, que é fundamental, tá? Uma boa avaliação é fundamental em qualquer procedimento estético. Outra coisa também, gente, olha, essas coisinhas são mínimas, mas é o que faz a diferença. Termo de consentimento. Nós precisamos de um termo de consentimento para todos os procedimentos que nós iremos fazer. O que tem esse termo?
explicar ao paciente lá que pode ficar roxinho, que pode ficar dolorido, que ele não pode estar tomando sol ali naquela região, porque senão pode estar manchando aquela pele. Nós temos que dar ciência ao paciente que ele pode sim ter uma alergia se ele não souber de algum medicamento. Então, tudo isso aí, gente, tem que estar bem esclarecido com o paciente de vocês. Vocês têm que deixar eles bem cientes disso, para que vocês não tenham uma dor de cabeça futura por conta disso. Equipamentos para a parte de corporal. Esses equipamentos me auxiliaram bastante para começar a mostrar resultados para os meus pacientes. Quais são esses? Bom, a gente tem que ter em mente que, se nós vamos trabalhar com corporal, nós precisamos ter equipamentos bons para demonstrar para o paciente que vai ter resultado. Quais são? Bioimpedância. Primeiro, ai, Bárbara, o que você me recomendaria hoje? Uma bioimpedância, tá? Por quê? Gente, ali a gente consegue retirar o peso desse paciente, retirar percentual de gordura, percentual de massa magra, a idade fisiológica desse paciente. Então, tudo isso aí influencia muito no resultado futuramente. Por quê? Tem alguns pacientes que, dependendo do plano de tratamento que você estiver fazendo, ele seca aquela gordurinha e transforma e metaboliza em massa magra. Por quê? Com atividade física, te auxiliando ali no procedimento estético. E como que você vai mostrar isso aí para o paciente somente com foto e com tiragem de medida? Não tem como. Então, ali na bioimpedância, você vai conseguir mostrar isso aí para o seu paciente. Um adipômetro, tá? É bem legal também de se ter, porque ali nós conseguimos mostrar ao paciente o tamanho da prega, tá? A prega cutânea. Então, principalmente abdômen, braço, interior de coxa, nós conseguimos demonstrar bem para esse paciente bons resultados depois. Eu coloquei aqui esse aparelhinho de altura, tá? Esse do ladinho direito da foto de vocês, em cima da caneta, porque na bioimpedância pede a altura do paciente, sexo do paciente, altura do paciente, para poder fazer esse cálculo da bioimpedância, tá? Fita e também, às vezes, eu utilizo a canetinha para demarcação e mostrar a foto, tá? Antes e depois. Uma coisa muito importante também que eu não disse naquele slide, fotos, tá? Foto do paciente na primeira sessão, foto do paciente na última sessão, para você conseguir no final demonstrar para ele, colocar um antes e um depois de como foi o resultado dele. Por quê? O paciente, ele esquece de como era o antes. Então, a gente precisa mostrar isso para ele depois, tá bom? Uma coisa também bem legal é a parte de higienização. Nós precisamos ter uma boa higienização para começar qualquer tipo de procedimento. Porque, gente, ali, além de demonstrar um carinho pelo seu paciente, que ele está sendo bem cuidado, que na nossa clínica temos produtos de primeira, você está falando que esse valor que ele pagou de uma intradermoterapia está sendo bem investido. Pensem comigo. Se eu chegasse na clínica, fosse atender uma de vocês, um de vocês, e vocês chegassem, eu só higienizasse com álcool e aplicasse. Você ia ter uma visão. Agora, pensa se vocês pudessem chegar na clínica, eu fizesse uma higienização, como passar um sabonetinho, retirar esse sabonete, passar um álcool e fazer a aplicação. Nossa, você falou, nossa, estou sendo bem mais cuidado. E assim, demorou um minutinho a mais do seu tempo. Além de você ter uma higienização bem melhor daquele tecido, garantindo, correndo menos riscos de asepsia, você está mostrando para o paciente um cuidado maior por ele. Então, assim, isso aí é um pouquinho do marketing também, já influenciando. O paciente, ele gosta de ser cuidado, ele gosta que você converse com ele. Tem alguns pacientes que chegam realmente querendo mais calma, querendo descansar, mas a gente tem que estar mostrando para eles o quanto eles estão bem acolhidos, tá? E fazer uma boa higienização. Tanto o álcool quanto a clorexidine é independente, eu gosto muito de álcool, eu faço geralmente álcool aqui na clínica, mas eu faço geralmente uma asepsia
uma higienização nesse paciente com um sabonetezinho, retiro, passo o álcool, aí eu faço as marcações e aí eu começo meu procedimento, tá? Bom, como a gente pode fazer com associação? Eu gosto muito de associar planos de tratamentos, tá? Isso agrega valores e também resultados. Então, você tem que ver com o seu paciente o seguinte: para quando você quer esse resultado? Por quê? Um carrinho, gente, um Corsinha, a função dele não é andar? Tá, mas e aí? Você quer andar num Corsinha ou você quer andar numa Ferrari? Planos de tratamento é a mesma coisa. Nós chegamos, a função dele é te levar no resultado. Porém, você pode chegar no resultado mais rápido ou você pode demorar um pouquinho mais esse resultado. Eu geralmente associo muito aqui na clínica para tratamento de celulite e gordura localizada. Associo o quê? Drenagem linfática, associo massagem modeladora, às vezes. A ozonioterapia em si também associo muito. O professor Rafael é maravilhoso na ozonioterapia, tanto que ele estava aí no congresso dando uma maravilhosa palestra para vocês. E a ozônio também, fantástico para ser associado. Radiofrequência, ultrassom, até mesmo detox. Então, assim, como que nós podemos fazer isso? Gente, ou previamente ou posteriormente, tá? Ao tratamento da intradermoterapia. Quanto tempo? Eu gosto de deixar 72 horas, tá? Eu acho fundamental a gente conseguir deixar aquelas enzimas locais ali agindo, tá bom? Bom, a aplicação. Como que nós fazemos? A aplicação sempre 90 graus, tá? Vai ter ali depois um videozinho para vocês demonstrando, mas sempre 90 graus. A intradermoterapia pressurizada, nós precisamos estar sempre nessa angulação, tá bom? Quantidade. Eu aplico geralmente de 0,1 a 0,2 por ponto. Como que eu seleciono isso? Eu seleciono de acordo com o meu paciente, tá? Se meu paciente ele tem uma camada de posa muito grande, aí eu tento colocar 0,2 por ponto. Se meu paciente tem uma camada pequenininha, eu coloco 0,1 por ponto. E a pressão? Gente, a pressão, eu geralmente utilizo entre 1 e 2. A maioria das vezes eu utilizo 1 porque menos risco de edema, tá? Às vezes menos é mais. Lembra aquela frasezinha? Então, corre o risco de ter um edema muito grande se a gente utilizar uma pressão de 2 e 3. Então, eu utilizo sempre uma pressão de 1 e quando o meu paciente tem uma camada maior, uma pressão de 2, tá bom? Lembrando sempre, gente, de 2 centímetros longe da linha umbilical, tá? Vocês podem ver aqui no slide, tem 2 tipos de marcação, vocês podem fazer tanto os pontinhos quanto quadradinhos aí, de acordo com o que vocês acharem melhor. Eu dou geralmente 2 centímetros de distância por cada disparo, tá? Uma média. E aí, vou fazendo consecutivo. Então, gente, essa marcação que eu deixei aqui para vocês, se vocês quiserem grifar, escrever aí, é uma marcação de alta performance, tá? Lembra aqueles gominhos da barriga? Quando a pessoa ela já tem uma camada pequena de gordura ali bem superficial, nós conseguimos desenhar melhor. Então, assim, deixar mais evidente aqueles gominhos que o pessoal gosta tanto. Então, aqui, na pressurizada, não esqueçam nunca que não pode estar utilizando desoxicolato, principalmente também na parte de definição de massa. Tem que fazer a marcação antes com o paciente em pé, tá? Então, vocês vão marcar entre os vãozinhos da musculatura. A aplicação é sempre de 90 graus, de 0,1 a 0,2 por ponto. Bom, a celulite. Essa daqui é uma dos grandes vilões das mulheres, né? É o que incomoda muito. E a celulite, gente, nada mais é do que uma inflamação, tá? Do tecido adiposo. Então, ali ele fica maior e com uma inflamação local.
Então, aqui do lado, não sei como está aparecendo para vocês, a pele sem celulite. Ali a gente tem uma epiderme lisa, uma derme regular, vocês podem observar, bastante vasos sanguíneos, então ali a gente tem uma boa irrigação e nutrição do tecido. Ali nós temos um colágeno saudável com várias fibras, e o tecido adiposo, a gordurinha ali, está regular, tá? Agora, já com celulite, sabe aquele aspecto dos furadinhos, furinhos da depressão ali no tecido? Por quê? A derme está irregular, ali a gente tem diminuição de vasos sanguíneos, da microcirculação ali, a gente não tem uma boa nutrição, uma boa irrigação e uma boa chegada de nutrientes até aquele tecido. Aqui nós temos também o estiramento das fibras de colágeno e o aumento do tecido adiposo. Por isso que nós utilizamos várias técnicas. Aqui, principalmente, vocês podem estar associando 72 horas antes, eu prefiro, uma radiofrequência. É bem interessante, é muito legal. Daria para estar utilizando também uma ozonioterapia, muito interessante também. E outras técnicas de associação para potencializar o uso da intradermoterapia pressurizada. Bom, aqui uma celulite, vocês podem ver, ó, o contorno e vários pontinhos de celulite. O que eu faço para o meu paciente? O que eu peço para ele? Eu peço para ele vir, nós fazemos as fotos com bumbum relaxado e depois com contração do bumbum. Para quê? Para podermos fazer a marcação. Então, eu higienizo toda a região, tá? Peço para o meu paciente levantar, contrair a musculatura e eu venho e circulo cada celulite para fazer a aplicação, tá bom? Eu faço a aplicação uma por uma. Nós fazemos com esse paciente em pé, então aí vocês podem ver, contração, faz toda a marcação dessa área e depois, posteriormente, fazemos a aplicação. Aqui eu deixei um videozinho para vocês, da intradermoterapia pressurizada. Como que nós fazemos isso, pessoal? Lembra que eu falei para vocês? Primeiramente, abro o meu frasco, encaixo aqui no meu frasco a parte da seringa, aspiro inteirinha até os 5, desconecto, venho aqui na minha seringa, na minha pressurizada, perdão. Aqui, o que a gente vai fazer? Vai pressurizar primeiro. Primeira coisa, pressuriza. Ó, até o crack. Crack, volta até no 3. Aqui na parte superior, volta total. Encaixa a seringa. E aí sim nós vamos ver o que nós vamos tratar. Então aqui, geralmente na celulite, como que eu faço? Eu deixo numa pressão de 1, tá? E eu coloco por ponto 0,1. Então, a nossa caneta, ela tem de 0 a 50, certo? Para injetarmos 0,1, eu tenho que pular uma casa. Ou seja, do 50 ao 40, eu não tenho 0,1? É isso que eu vou fazer. Se eu tenho 50 aqui na minha seringa, eu vou colocar aqui no 40 para mim conseguir injetar 0,1, tá bom? Olha aqui, então eu tenho 50 aqui, 0,5, eu vou pular uma casinha, coloquei no 40, faço o disparo e olha onde ele foi parar. A casinha foi parar no 40. Quanto que eu injetei? 0,1 por ponto. E agora, o que eu faço? Pressurizo novamente a caneta, volto na pressão desejada, pulo uma casinha e novamente, gente. Então, é isso que eu vim demonstrar para vocês aqui no vídeo. A técnica. Realmente dá para injetar no tecido? Será que realmente chega no tecido? Sim, gente. Então, aqui demonstrei numa gelatina balística, tá? Queria que vocês dessem uma olhadinha e é bem bacana. Então, ali, ó,
coloquei. Pessoal, sempre seguram na parte de baixo para não rodar, tá? Encaixa, pressiona um pouquinho e injeta. Olha lá. Ali, gente, eu coloquei na pressão de 1, tá? E coloquei 0,1 nesse ponto, tá bom? Então, ali demonstrando a eficácia dessa técnica, tá bom? Então, aqui, gente, mais uma fotinha para vocês verem. Essa primeirinha aqui, do lado direito, eu apliquei com a pressão 0,1, tá? E com volume de 0,1, tá? Perdão, a pressão 1 com volume de 0,1. A primeira fotinha ali. Agora, mais para o meio da palma da mão, essa daqui a gente colocou uma pressão de 2, tá? E eu coloquei ali um volume de 0,2. Então, vocês viram que o raio foi maior e a profundidade também. Então, colocamos maior volume com uma pressão maior. Bom, gente, aqui outra fotinha também. Coloquei essa primeira do lado direito aqui. Coloquei uma pressão de 1, injetei 0,1 e vocês viram quanto foi superficial. Essa segunda aqui, eu coloquei uma pressão de 2, coloquei 0,1 e olha o raio dela e a profundidade maior. Agora, essa terceira, eu coloquei 0,1 num raio ou a pressão de 3, tá? Essa pressão de 3, o raio dela foi maior e a pressão também. Então, ali, ele atingiu uma camada mais profunda. Então, isso aqui só quero demonstrar para vocês que a técnica atinge profundidades em relação à caneta, tá? É bem legal. Bom, recomendações após essa aplicação. O que nós temos que recomendar para esses pacientes? Gente, não fazer, quando fizermos a aplicação local, eles não podem fazer atividade física por 24 horas, tá? Geralmente, os meus pacientes que gostam muito de atividade física, peço para eles fazerem pela manhã e no outro dia ficar sem fazer. Ou fazer uma sexta e ficar o sábado tranquilo. Então, evitar atividade física por 24 horas. Não pode massagear o local, tá? Não fazer massagens, drenagens, nenhum tipo de aplicação. Por quê? Ali você vai estar quebrando a enzima e jogando ela fora, tá bom? Então, não é recomendado. Fazer uma boa hidratação, gente, a gente precisa pedir para o paciente estar bem hidratado. Evitar alimentos calóricos. Então, assim, não adianta nada a gente estar quebrando gordura e o paciente fazendo a ingesta de alimentos supercalóricos ou de gordura. Não adianta, gente. Nós temos que dar ciência para esse paciente. Não utilizar cremes ou produtinhos cosméticos em cima da aplicação por pelo menos 24 horas. Por quê? Para não infeccionar o local, tá bom? Alguns efeitos adversos que eu já tinha falado um pouquinho para vocês, que é a vermelhidão, a náusea, a dor, o hematoma, a sensibilidade, a hiperpigmentação pós-inflamatória, às vezes coça, porque a gente melhorou a circulação local ali, então pode coçar sim. E aí nós temos diversas classes de medicamentos. O que eu peço para vocês? Darem uma lidinha e se inteirarem um pouco sobre isso, que é muito legal entender que ativo que vocês estão utilizando. Para que cada ativo serve? Qual a finalidade dele? Como que ele reage no tecido? Precisamos saber? E aqui eu deixei uma classe que eu mais utilizo particularmente. Eu utilizo muito a intradermoterapia pressurizada para gordura localizada e para celulite, tá? Tanto que nosso tema foi até isso hoje. Quais regiões que eu posso estar fazendo a intradermoterapia pressurizada para gordura? Gente, papada, interno dos braços, interno de coxa, tá? Abdômen, bananinha, aquela dobrinha que fica embaixo do bumbum,
podem estar fazendo tranquilamente. A celulite pede contração do bumbum e faz ali no local também. Então, nós podemos estar tratando diversas áreas com a intradermoterapia pressurizada, tá bom? Aí nós temos um dos fármacos que nós mais utilizamos são os lipolíticos, tá? Então, qual que é a diferença desses lipolíticos? Nós temos o desoxicólico, que ele faz o quê? Ele faz a morte programada daquela célula, tá? Então, a gente aplica ali, aquele tecido provoca uma injúria e ela promove uma morte programada dessa célula. A L-carnitina, não. O que ela faz? Ela quebra aquela gordura, ela fica disponível na via do paciente, ele precisa fazer uma atividade física para que nós podemos converter aquela gordura em ATP e aí sim metabolizá-la com energia, tá? Como energia que é a ATP. Então, nós precisamos que o paciente faça uma atividade física, tá? E aqui está falando um pouquinho sobre isso, que essa gordura, gente, do adipócito, ela é liberada para a corrente sanguínea, ela tem que ser metabolizada, e a importância que o paciente faça atividade física no período de 24 horas, tá? Por que que ele precisa fazer atividade física? Por que que o paciente ele não pode fazer a intradermoterapia pressurizada e ficar em casa tranquilo? Porque ali você faz uma questão de quebra, tá? O paciente não faz atividade física, o organismo vai entender que ele vai estocar novamente aquela gordura e estoca. Pode ser que não no mesmo lugar, mas em outra região. Nós precisamos pedir para o paciente estar ciente que ele precisa fazer atividade física após, tá bom? Então, aqui um videozinho da aplicação da intradermoterapia pressurizada em gordura localizada, tá? Em abdômen. Então, aqui, gente, eu tô falando só da parte da seringa, tá? Que nós precisamos enchê-la primeiro, pressurizar a caneta, tá? Encaixá-la e utilizar a pressão. O que eu utilizei aí? Uma pressão de 0,1, tá? E o volume de 0,1 por ponto, tá bom? Tem locais, tem pacientes que eu utilizo 0,2 e a pressão 2. Tá bom? Ó, nessa paciente, eu fiz a parte superior dela que tem menos gordurinha, uma camada adiposa menor, com 0,1, e a parte inferior, ela tem aquela camada adiposa maior. Então, eu fiz com uma pressão 0,2, tá bom? Então, a gente precisa, aqui falando para vocês, da parte de pular as casinhas. Então, se a gente tem 50, eu quero colocar 0,1, eu preciso pular uma casinha. Então, eu vou pro 40, tá? Então, aqui a gente injeta 0,1 e assim por diante. Quero injetar 0,2, pula do 50 pro 30. Eu injeto 0,2. E a gente consegue fazer quantos ml vocês quiserem, de 0,2, de 0,3, por região e por necessidade. Então, ali a gente fez a aplicação. Toda aplicação que nós fizermos, depois do disparo, nós temos que pressurizá-la novamente, colocarmos a profundidade novamente e aí injetar, tá bom? A aplicação inteira vai ser assim? Sim, gente, a aplicação toda. Faz o ponto, aplica, pressuriza, volta de novo. Então, aqui, ó, fiz um ponto, pressurizo, volto lá, aplico de novo. Fiz um ponto, pressurizo, volto lá, volto aqui, ó, pro 0,20, agora que eu tô com 0,30, aplica de novo. Fiz outro ponto, pressurizo, volto com a pressão que eu quero. Agora, vou mudar aqui o volume pro 0,10, vou lá e aplico de novo. Isso até acabar a pressurizada, até acabar a aplicação toda. Como que eu vou fazer isso, gente? Terminou aqui. O que eu faço? Retiro aquilo que eu falei para vocês. Pega a ampolinha, aspira de novo e começa desde o início, tá bom? Então, aí, demonstrando mais uma vez para vocês a técnica. Prontinho. Então, ali a gente injeta, tá?
pode ficar edema. Nós temos que segurar após que aplicarmos, tá? A técnica. Segura 3 segundinhos, forçando. 1, 2, 3. Aí tira e faz outro ponto, tá bom? Então, aqui eu tenho um resultado para vocês de uma paciente que eu trouxe. Eu não sei se vocês conseguem observar, então tem aquele olho clínico. Ela tem uma gordura abdominal, então tem uma bolinha na parte superior do abdômen. Ali a gente fez 8 sessões de intradermoterapia pressurizada, tá? E ela conseguiu ter esse resultado que ela queria, de bem sequinha, tá? Então, assim, ela ficou muito feliz, ela tinha um pavor de agulha, gostou muito do resultado e voltou, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da técnica. Espero que vocês comecem a utilizar, porque é uma técnica bem legal. Procurem sempre estar se atualizando, sempre estar fazendo cursos. A Ivesp está aí para auxiliar vocês em várias coisas. E uma empresa muito boa de se trabalhar e de fazer cursos. Então, aproveitem para se atualizar, porque o mercado precisa de profissionais tenham um bom currículo e que tenham uma boa experiência. E essa é a hora de vocês, gente. Pressurizada é maravilhosa, tá? Eu deixo aqui um grande abraço e até a próxima.